Bem-vindos a mais um intrigante mistério da história. Hoje, vamos explorar uma teoria controversa que desafia o senso comum sobre o naufrágio mais famoso de todos os tempos, o Titanic. Durante décadas, acreditou-se que o trágico destino do majestoso navio foi selado no fatídico encontro com o iceberg no Atlântico Norte. No entanto, há aqueles que ousam questionar essa versão dos eventos. Será possível que o Titanic não tenha afundado unicamente por causa da colisão com o iceberg? Acompanhe-nos nesta jornada intrigante enquanto mergulhamos nas evidências e argumentos que sustentam essa teoria fascinante. Prepare-se para descobrir uma nova perspectiva sobre um dos eventos mais icônicos da história da humanidade. É hora de questionar o que sempre consideramos como verdade. Bem-vindos ao canal Curiosidade Nova. No vídeo de hoje, vamos questionar: e se o Titanic não tivesse afundado apenas por causa do iceberg? O Titanic foi um navio de passageiros britânico que entrou para a história como um dos maiores e mais luxuosos navios já construídos. Sua construção começou em 1909 e foi concluída em 1912. Com uma impressionante estrutura de aço e uma capacidade para mais de 2.200 pessoas, o Titanic foi um símbolo da engenharia e do luxo da época. No entanto, em sua viagem inaugural, em abril de 1912, o navio teoricamente colidiu com um iceberg no Oceano Atlântico Norte e naufragou. O desastre resultou na perda de mais de 1.500 vidas e chocou o mundo inteiro. O naufrágio do Titanic foi um evento trágico que despertou debates e mudanças significativas na segurança marítima. O Titanic deixou um legado duradouro na cultura popular, inspirando inúmeros livros, filmes e exposições que exploram sua história e suas consequências. Atualmente, os destroços do Titanic estão no fundo do oceano, sendo um local de interesse para a pesquisa científica e o turismo subaquático. O naufrágio do Titanic continua a ser um dos eventos mais conhecidos e estudados da história, lembrando-nos da fragilidade humana diante das forças da natureza e da importância de aprender com os erros do passado. Já se passou mais de um século desde que o Titanic partiu, levando milhares de passageiros esperançosos para uma nova vida na América para um dos maiores desastres da história. É difícil imaginar que o que começou como uma viagem cheia de sonhos e promessas terminou em uma colisão trágica com um iceberg, que o conduziu à sua queda nas profundezas geladas do Oceano Atlântico Norte. Este majestoso navio, apelidado de Inafundável, afundou em seu túmulo aquático em 15 de abril de 1912, com mais de 1.500 de seus 2.000 passageiros encontrando um destino semelhante. O retrato cinematográfico desse trágico evento gravou em nossas mentes que o Titanic raspou de lado no iceberg. Mas, espera aí! Novas imagens em 3D podem estar prestes a virar essa narrativa de cabeça para baixo. Park Stephenson, especialista no naufrágio, passou anos estudando a história do Titanic. Ele está sugerindo uma nova reviravolta na história. O navio, afinal, pode não ter raspado de lado no iceberg, mas em vez disso, pode ter encalhado na prateleira submersa do iceberg. Essa foi a primeira hipótese levantada por uma revista de Londres em 1912. Talvez ainda não tenhamos ouvido a verdadeira história do Titanic, ele reflete. Então, onde está o nosso Titanic hoje? Enterrado a cerca de 3.800 metros abaixo das ondas do Oceano Atlântico, seus restos são um testemunho daquela noite trágica. Mas ei, a tecnologia vem ao resgate. Equipes de especialistas tiraram mais de 70.000 imagens de todos os ângulos imagináveis. Stephenson ficou tão impressionado com essas imagens que acredita que estamos à beira de uma mudança de paradigma na compreensão do fim do Titanic. Ele diz: o que está mostrando agora é o verdadeiro estado do naufrágio, e insinua que talvez não saibamos nem mesmo a real natureza da colisão. Agora, após um século sendo castigada pelos elementos, a embarcação mostra sinais de idade, decaindo lentamente em seu túmulo aquático.
Gerard Seifert, membro da equipe do projeto, descreveu a tarefa de capturar o estado atual do Titanic como delicadamente complexa, devido à profundidade, correntes e à necessidade de não danificar o naufrágio. Na busca para fotografar cada centímetro quadrado, eles tiveram que mapear até as partes mais mundanas, como campos de lama ao redor dos destroços. Mas, tudo faz parte do quebra-cabeça e ajuda a pintar o quadro completo. Então, pessoal, preparem-se, porque podemos estar à beira de reescrever uma narrativa centenária, dando uma nova perspectiva a um dos eventos mais trágicos da história marítima. Graças aos avanços na tecnologia e à incansável curiosidade de especialistas como Stephenson, talvez estejamos mais perto de entender o que realmente aconteceu com o nosso Titanic naquela fatídica noite de abril. Após examinar as evidências e considerar os argumentos em torno da teoria de que o Titanic não afundou unicamente devido à colisão com o iceberg, é importante ressaltar que essa perspectiva ainda permanece como uma visão minoritária e controversa dentro da narrativa histórica estabelecida. Embora haja algumas hipóteses interessantes que sugerem que outros fatores, como a qualidade do aço utilizado na construção do navio ou possíveis incêndios a bordo, possam ter contribuído para a catástrofe, é importante enfatizar que as investigações oficiais realizadas na época e os estudos posteriores atribuíram o naufrágio principalmente à colisão com o iceberg. A tragédia do Titanic continua sendo um exemplo marcante de como a combinação de múltiplos fatores pode levar a um desastre, como a falta de botes salva-vidas suficientes e a velocidade excessiva do navio em uma região conhecida por sua presença de icebergs. É fundamental continuar a explorar e questionar os eventos históricos, sempre baseando-se em evidências sólidas e em pesquisas aprofundadas. A teoria de que o Titanic não afundou apenas por causa do iceberg é um exemplo de como diferentes interpretações e perspectivas podem surgir ao longo do tempo. No entanto, é importante distinguir entre especulações e fatos comprovados para que possamos compreender verdadeiramente a magnitude desse trágico acontecimento que marcou a história da navegação e da humanidade como um todo. Obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.